E aí, hoje a gente vai mergulhar num assunto que é super importante na medicina moderna. Como é que se monta um ambiente de telemedicina que passa confiança? Porque no fundo, a tecnologia é só uma ferramenta. O que importa mesmo, o que sempre vai importar, é a conexão humana. Então, bora desvendar isso? E olha, já começamos com essa frase do Dr. Ricardo Guimarães que é um soco no estômago, né? Ele acerta em cheio. A medicina sempre foi sobre essa troca, sobre o olho no olho. É ali que a empatia acontece, que a confiança é criada. O grande desafio agora é que essa janela da alma virou a lente de uma webcam. E olha, essa é a grande pergunta, não é mesmo? O segredo não é tentar copiar o consultório físico, mas sim aprender uma nova linguagem. Uma linguagem audiovisual para conseguir passar o mesmo cuidado de sempre. E é exatamente isso que a gente vai ver aqui, passo a passo, começando pela base de tudo. Pode até parecer estranho, mas antes de falar de imagem, a gente precisa falar sobre o som. Sabe por quê? Porque um áudio ruim é a forma mais rápida de criar uma barreira. Ele não só distrai, como passa uma sensação de amadorismo, sabe? E isso pode quebrar a confiança antes mesmo da consulta começar de verdade. Por isso, o som é o alicerce de tudo. E olha só que interessante essa diferença. Uma coisa é o isolamento acústico, que é aquela obra para impedir que o barulho da rua ou o cachorro do vizinho entrem na chamada. A outra, que é muito mais fácil e talvez até mais importante para a gente, é o tratamento acústico. O objetivo aqui é bem simples, é lutar contra o eco. Sabe aquele som de quando a gente fala num banheiro vazio? É exatamente isso que a gente quer evitar, para a voz soar limpa, presente e profissional. E o melhor é que não precisa virar um expert em áudio para resolver isso. A solução está nas coisas que a gente já tem em casa ou no escritório. Um tapete, uma cortina mais grossa, uma estante cheia de livros, tudo isso funciona como uma esponja para o som, absorvendo o eco. A regrinha de ouro é fugir de paredes lisas e de salas vazias. Elas são o paraíso do eco. E no fim das contas, é para isso que serve todo esse cuidado. Quando o som está perfeito, a tecnologia simplesmente desaparece. Ela se torna invisível. E aí o paciente para de prestar atenção no meio e foca 100% na mensagem, na conversa. É o primeiro grande passo para mostrar profissionalismo e respeito. Ok, com o som resolvido, vamos para a parte visual. E aqui a luz é a nossa protagonista. Iluminação não é só para que a pessoa do outro lado consiga ver um rosto, é para que ela sinta um ambiente. Uma luz bem pensada cria uma sensação de acolhimento, de clareza e de confiança. No mundo do vídeo, existe um padrão chamado mapa de luz de 3 pontos. O nome pode parecer complicado, mas a ideia por trás é bem simples. Pensa assim, uma luz principal ilumina um lado do seu rosto. Uma segunda luz, mais fraquinha, suaviza as sombras do outro lado. E uma terceira, vindo de trás, te descola do fundo, criando uma sensação de profundidade. Mas calma, não precisa sair comprando equipamento de cinema. A gente consegue simplificar isso. E aqui está o pulo do gato. A sua luz principal pode ser a janela. Fique de frente para ela. A luz de preenchimento, um abajur do outro lado já quebra o galho. Agora, a dica mais importante de todas, que é quase um mandamento. Nunca, jamais, fique com uma janela ou uma luz forte atrás de você. Isso te transforma numa silhueta escura, apaga suas expressões e simplesmente destrói qualquer chance de conexão. E tem mais um conceito que é chave aqui. Luz dura versus luz difusa. A luz dura é tipo o sol do meio-dia, sabe? Cria sombras muito fortes, muito marcadas, que podem dar uma aparência mais cansada. Já a luz difusa é como a luz de um dia nublado. Ela é suave, espalhada, envolve o rosto. Para teleconsulta, a luz difusa é sempre a melhor pedida. Ela acolhe, valoriza as expressões e passa uma imagem bem mais profissional. Certo, a gente já tem um som ótimo e uma iluminação que acolhe. E agora? Agora a gente precisa organizar a cena. A composição da imagem, o enquadramento, isso diz muito sobre o seu cuidado e organização. Vamos ver como posicionar a câmera para criar uma imagem equilibrada e profissional. A regra dos terços é tipo um segredo de fotografia que todo mundo pode usar. É bem fácil. Imagine que tem um jogo da velha desenhado na sua tela. A ideia é posicionar os pontos de interesse, como seus olhos, por exemplo, nos lugares onde as linhas se cruzam. O nosso cérebro acha essa composição mais natural, mais agradável de olhar. É um ajuste pequeno que faz uma diferença gigante. E melhor de tudo é que você não precisa ficar imaginando essas linhas. O seu próprio celular te ajuda. É só entrar nas configurações da câmera e ligar a opção Grid. Pronto, as linhas vão aparecer na tela e aplicar a regra dos terços vira a coisa mais fácil do mundo. Então, antes de começar a chamada, um checklist mental, bem rápido. Primeiro,
Câmera sempre na altura dos olhos. Olhar de baixo para cima pode passar uma imagem autoritária, de cima para baixo pode diminuir a sua presença. Segundo, alinhe os olhos com aquela linha horizontal de cima da grade. Deixa um espacinho, um respiro acima da cabeça. E por último, o fundo. Ele tem que ser neutro, organizado, o foco tem que estar em quem está atendendo, não na bagunça lá atrás. Muito bem, a parte técnica está redondinha. Som, luz, enquadramento, tudo certo. Agora a gente chega no coração da coisa, a presença humana. Como é que a gente transforma toda essa técnica em uma conexão de verdade? Como a gente vai além da tela? E é aqui que mora o grande dilema da telemedicina. Pensa comigo. Para que a pessoa do outro lado se sinta olhada nos olhos, é preciso olhar para a lente da câmera. Só que quando se faz isso, não dá para ver o rosto dela na tela e perceber suas reações. É um dilema. A solução não é escolher um ou outro, mas aprender a dançar entre os dois. Olhar para a tela para entender o paciente e olhar para a câmera para criar aqueles momentos de conexão direta. É exatamente o que o Dr. Guimarães diz aqui. O olho no olho digital não é uma coisa natural, é uma técnica, é uma habilidade que se pratica e se desenvolve. É uma decisão consciente de olhar para a câmera para gerar essa sensação de empatia e atenção total no paciente. Justamente porque o contato visual é mais difícil, a nossa voz se torna a ferramenta mais poderosa de conexão emocional. A variação no tom de voz é tudo. É preciso ter um tom empático para dizer "eu imagino como isso é frustrante", um tom claro e objetivo para passar uma instrução, e um tom mais quente, mais próximo para acolher a pessoa no começo e no fim da conversa. É a sua voz que vai carregar a emoção e construir essa ponte. Então, para a gente fechar e amarrar tudo, vamos relembrar os 4 pilares da confiança digital. Primeiro, som, limpo, sem eco. Segundo, luz, suave, vindo de frente. Terceiro, imagem, equilibrada com câmera na altura dos olhos. E quarto, o mais importante, presença, o uso intencional do olhar e da voz. Som, luz, imagem e presença. Com isso, não tem erro. E tudo isso nos leva de volta à ideia inicial. Por que ter todo esse trabalho com detalhes técnicos? Porque quando a técnica é bem feita, ela some, ela se torna invisível. A tecnologia deixa de ser um obstáculo e vira uma janela transparente. E através dessa janela, o que tem que brilhar, o que realmente importa na medicina é o cuidado, é a empatia, é a humanidade. Esse é o verdadeiro objetivo do consultório digital.